Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: Ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Meditação da coleção Ano Cristão, da editora Caritate. A Epifania do Senhor ou Adoração dos Reis. A Epifania, que significa aparição ou manifestação do Senhor no mundo, foi em todo o tempo reputada por uma das festas mais célebres e solenes na Igreja de Deus, tanto pelos 3 mistérios que se compreendem nessa solenidade, quanto porque se considere como festa peculiar da vocação dos gentios à fé. 3 mistérios celebra a Igreja nessa única festividade, por ser tradição antiquíssima que sucederam no mesmo dia, ainda que não no mesmo ano: a adoração dos reis, o batismo de Jesus Cristo por São João e o primeiro milagre que o Salvador fez nas bodas de Caná, da Galileia. Essa palavra grega epifania, cujo significado é aparição ou manifestação, convém perfeitamente a todos esses 3 mistérios. Manifestou-se Jesus Cristo aos magos que, seguindo a estrela milagrosa, o vieram reconhecer por seu Rei, por seu Deus, por seu Salvador e Rei, Deus e Salvador de todo o gênero humano. Manifestou-se a sua divindade no batismo, por meio daquela voz que do céu a declarou. Manifestou-se sua onipotência no primeiro milagre que fez. Por terem sido esses os principais meios de que Deus se serviu para manifestar na terra a glória de seu Filho, a Santa Igreja compreende-os todos 3 no nome de Epifania, conquanto seja como o principal objeto do ofício da missa e da solenidade presente, a adoração dos reis. É muito provável que, ao mesmo tempo em que os anjos estavam anunciando aos pastores o nascimento do Messias na Judéia, a nova estrela o anunciava também no Oriente. Foi, sem dúvida, observada por muitos, porque seu extraordinário resplendor e a irregularidade de seu curso a faziam distinguir-se entre todas as outras. Porém, somente os magos, esclarecidos por luz superior, conheceram o que significava aquele fenômeno,
e em nenhum momento hesitaram em ir procurar aquele que a estrela anunciava. Os orientais chamavam magos a seus doutores, como os hebreus os chamavam escribas, os egípcios profetas, os gregos filósofos e os latinos sábios. A palavra mago, na língua persa, também significa sacerdote. Em todas essas partes, eram sumamente respeitados pelos povos, que os tinham por depositários da ciência e da religião. A Igreja dá o nome de reis a esses 3 homens ilustres, fundada naquelas palavras de Davi: os reis de Tarsis e das ilhas, os reis da Arábia e de Sabá, viram oferecer-lhe dons, como penhor de sua veneração, fidelidade e obediência. Funda-se outrosim em uma tradição antiga, a qual não se pode assinalar a época. Pinturas antiquíssimas os representam como pessoas coroadas, com todas as insígnias de majestade real. Acrescente-se a isso os testemunhos dos padres mais célebres da Igreja, como Tertuliano, São Cipriano, Santo Hilário, São Basílio, São João Crisóstomo, Santo Isidoro, o Venerável Beda, Teofilacto e outros muitos. É certo que as nações orientais, quando os reis eram eletivos, escolhiam-nos entre os filósofos, e se eram hereditários, procuravam instruir os príncipes nas ciências, de sorte que eles pudessem merecer o título de sábios. Assim o observa Platão, quando trata da educação dos príncipes da Pérsia, acrescentando que, principalmente a astronomia, era estimada como a ciência mais digna dos soberanos. Tendo os 3 reis, que alguns chamam Gaspar, Baltazar e Melchior, observado no dia 25 de dezembro uma estrela mais brilhante que as ordinárias, julgaram que era aquela a estrela de Jacó, anunciada pelo profeta Balaão, cujas predições conheciam bem, como sinal de um rei que havia de nascer para a salvação dos homens. Esclarecidos ao mesmo tempo por uma luz superior pela qual conheceram que aquele astro haveria de servir-lhe de guia para encontrarem o Messias, tomaram o caminho da Judéia, onde sabiam que nasceria aquele rei tão desejado de todas as nações. O Evangelho só nos diz que eles vieram do Oriente, isto é, de um país que era oriental com relação a Jerusalém e a Belém. A opinião mais verossímil tende a crer que eles vieram da Arábia Feliz, habitada pelos filhos que Abraão teve de Cetura, sua segunda mulher, a saber, Jexã, pai de Sabá, e Median, pai de Efa. Isso prognosticou Davi claramente, quando disse que o Messias seria adorado pelo rei dos árabes e de Sabá, aos quais lhe ofereciam ouro da Arábia. Isso mesmo tinha anunciado o profeta Isaías, dizendo que viriam de Madian e de Efa sobre camelos, como também de Sabá, para o reconhecerem, oferecendo-lhe incenso e ouro e publicando por toda parte seus louvores. Não favoreceu pouco essa opinião as espécies de dons que os 3 monarcas ofereceram a Jesus, porque o ouro, o incenso e a mirra nascem principalmente na Arábia. Foram guiados os magos pela estrela durante toda a viagem, que foi de aproximadamente 12 dias. Servia-lhes de guia esse luminoso astro, como outrora a coluna de fogo ia conduzindo os israelitas pelo deserto, quando saíram da escravidão do Egito para a terra da promissão. Logo, porém, que os 3 reis se aproximaram de Jerusalém, a estrela desapareceu. Por essa razão, entraram naquela corte para se informarem do lugar onde havia nascido o novo rei que eles vinham adorar, e cuja estrela tinham visto. Grande espanto causou ver uns homens daquele caráter,
vindos de país tão distante, perguntarem por um novo rei dos judeus, a quem os próprios judeus desconheciam e cujo nascimento ignoravam inteiramente. Quem mais se assustou foi o rei Herodes, que quis vê-los para se informar minuciosamente do motivo que ali os trazia. Cioso de sua dignidade e temendo perder a coroa que indignamente possuía, mandou logo que comparecessem ao palácio todos os sacerdotes e escribas da lei, isto é, aqueles que tinham a obrigação de explicar ao povo as Escrituras, zelando por sua interpretação e vigiando para que não se introduzisse algum erro contrário a seu verdadeiro sentido. Bem conhecia ele que um rei, cujo nascimento o céu anunciava como sinais tão extraordinários, não podia ser outro senão o Messias, e por isso, reunida a Assembleia dos Doutores, limitou-se a dirigir-lhes estas palavras: Dize-me onde há de nascer o Salvador. Todos, a uma voz, responderam que em Belém, povoado humilde da tribo de Judá, segundo a profecia de Miqueias, quando assegura que a desconhecida aldeia de Belém, não obstante sua pequenez, teria a glória de que careceriam as cidades mais ilustres, de dar um príncipe e um governador geral a todo o povo de Israel. Não foi preciso mais nada para encher de perturbação o ânimo e o coração daquele ambiciosíssimo príncipe, cuja crueldade era igual à imensa ambição que o assoberbava. Para logo, resolveu mandar matar aquele menino, e chamando à parte os magos, fez-lhes 100 ardilosas perguntas, rogou-lhes principalmente que o informassem com toda a exatidão do tempo em que lhes aparecera a estrela, e reconhecendo neles muita piedade e não menos desconfiança, fingiu aprovar-lhes a devoção que mostravam e exortou-os a que prosseguissem em sua viagem. Ide, disse-lhes, ide em boa hora a Belém, pois é lá que há de nascer o Rei prometido, o libertador de seu povo. Informai-vos de tudo o que diz respeito a esse menino e fazei-me o obséquio de voltar à minha corte, onde vos fico esperando com impaciência, para que me participeis o que tiverdes observado, porque eu também quero ir adorar esse divino monarca. Desse modo, pretendia Herodes enganá-los artificiosamente, para os fazer cair no laço que lhes estava armando. Logo que os magos se despediram daquele príncipe, o retomaram o caminho, o Senhor lhes tornou a enviar seu resplandecente guia. A estrela que se lhes encobrira, mal tinham entrado na corte, deixou-se ver outra vez apenas dela ao saírem, e conduziu-os diretamente a Belém. Não é fácil conceber o gozo que inundou os corações dos magos quando lhes reapareceu aquele astro, e muito principalmente ao verem-no deter-se perpendicularmente sobre o humilde presépio onde estava o novo rei. Entraram e depararam com o que buscavam. Estava o menino nos braços de sua mãe, e nenhum aparato, nenhum sinal exterior o diferenciava dos outros meninos. Contudo, a mesma luz interior que lhes deu a entender o que significava a estrela fez com que eles facilmente descobrissem, por meio daquela humildade exterior, a augusta majestade e a suprema dignidade daquele Deus feito homem. Cheios de fé e respeito, prostraram-se em sua presença e o adoraram, na qualidade de Senhor soberano do céu e da terra e na de Salvador dos homens. E como era costume de seu país jamais se apresentarem diante dos grandes com as mãos vazias, ofereceram-lhe o que lá havia de mais precioso, ouro, incenso e mirra. Então se cumpriu à risca o que Davi predissera do Messias, quando disse: os reis da Índia, da Arábia e de Sabá
virão oferecer-lhe presentes em testemunho de sua fidelidade e obediência. Planejavam os santos reis voltar por Jerusalém, mas apareceu-lhes em sonhos um anjo do Senhor, aconselhando-os a que seguissem outro caminho e não voltassem a Herodes, cujos maus desígnios descobriram então. Coisa estranha, que os estrangeiros venham de países tão remotos adorar o Salvador do mundo e que não conheçam os judeus, no meio dos quais acaba de nascer. Poderiam ter eles indícios mais claros de sua vinda, mas de que serve a luz aos que são voluntariamente cegos? Quem terá a culpa de que Herodes não conseguisse a mesma felicidade que os magos? Envia-lhe Deus 3 príncipes estrangeiros para que lhe anunciassem o nascimento do Salvador do mundo, na Judéia, e seus próprios doutores instruem-no com toda clareza sobre o lugar onde o Messias nasceu. E que efeito produzem todas essas instruções, todas essas graças em um coração ambicioso, irreligioso, ímpio? A perturbação, a velhacaria e a crueldade. Um coração puro, um coração religioso, mal vê a estrela, põe-se logo a caminho para adorar o que ela denuncia. Uma alma mundana, um hipócrita, faz servir a religião a sua política, a sua ambição, a sua avareza insaciável. Oh, como é verdade que sempre encontra Deus quem de boa fé o procura. Se não houver estrela, nem por isso faltará guia. Tudo depende da retidão de nossas intenções e da sinceridade do coração. Só a nossa malícia que apaga ou inutiliza a luz da graça. Vãmente brilhará essa luz, se voluntariamente fechamos os olhos a seu resplendor. A região dos prazeres nunca foi a da virtude. Apenas os magos se retiraram da corte do ímpio Herodes, incontinente descobrem outra vez a estrela que se lhes ocultara. É raro espaçar-se à volta da graça sensível. Não basta pôr-se a caminho, é preciso seguir avante. É necessário perseverar até o fim. Porém, nunca apareçamos diante de Deus com as mãos vazias. A caridade, a mortificação, a piedade são oferendas muito de seu agrado, e o coração contrito e humilhado é sempre bem recebido por ele. Segundo a opinião mais comum entre os santos padres, os magos chegaram a Belém 13 dias depois do nascimento do Salvador. Era tempo suficiente para virem da Arábia. Se tivessem demorado, com certeza não encontrariam o Senhor no presépio. É verdade que Herodes mandou degolar todos os meninos que tivessem menos de 2 anos, conforme o tempo de que se informara dos magos. Porém, isso só prova que aquele tirano cruel, não tendo tornado a ver os santos reis, os considerou homens simples e visionários, que, envergonhados por não encontrarem o que de tão longe vinham procurar, não se atreveram a voltar à sua presença. Mas chegando-lhe depois a notícia das maravilhas que operara no templo um menino que se dizia ser o Messias, deixou-se encher de tal furor que mandou passar a espada todos os meninos que tivessem nascido 2 anos antes, em Belém e suas cercanias, para não deixar com vida aquele que os magos lhe haviam anunciado. Quase todos os padres dos primeiros séculos são de opinião que a estrela era um astro novo, cujo resplendor, como diz Santo Inácio Mártir, excedia a todos os outros, criado por Deus unicamente para o ministério de anunciar aos homens o nascimento do Rei dos Céus. Finalmente, é da tradição constante que aquelas primícias da gentilidade que vieram adorar o verdadeiro Deus eram verdadeiramente reis, isto é, príncipes soberanos de uma ou de muitas cidades, como os de Pentápolis, a quem o santo patriarca Abraão venceu e desbaratou. Os mais célebres padres da Igreja acreditam que o batismo do Filho de Deus
o milagre da conversão da água em vinho e a adoração dos magos ocorreram no mesmo dia, apesar de em anos diferentes. Por essa razão, a Igreja reúne esses três mistérios em uma só festa, fazendo como uma tríplice epifania, ou seja, uma tríplice manifestação, celebrando o dia em que Jesus Cristo se manifestou aos magos por intermédio de uma estrela, aquele em que se manifestou a São João pelo testemunho de seu eterno Pai, e aquele outro em que se manifestou aos discípulos por meio de seu primeiro milagre. Tão célebre tem sido, desde os primórdios da Igreja, essa tríplice festa, que achando-se em tal dia como este, em Viena da França, Juliano, o apóstata, no ano de 361, não se atreveu a deixar de assistir aos ofícios divinos, e o imperador Valente, ainda que ariano, estando em Cesareia da Capadócia, no dia da Epifania, julgou-se obrigado a assistir conjuntamente aos fiéis à missa, persuadido de que, se não o fizesse, o teriam por ímpio. Discorremos agora somente sobre o primeiro desses mistérios, reservando para os dias seguintes o falar dos dois restantes. Voltando aos três reis que tiveram a felicidade de vir adorar o Salvador do mundo, observaremos que é fácil compreender a abundância de graças e dons sobrenaturais de que foram acumulados, assim como a viva fé, a ardente caridade, o zelo puro e generoso com que regressaram às suas casas, onde, depois de terem anunciado as maravilhas de que haviam sido testemunhas, morreram morte de santos, e, por certo, uma graça e vocação tão singulares e uma fidelidade tão exata não podiam deixar de conseguir semelhante sorte. Assim o crê a Santa Igreja, permitindo o culto que publicamente se lhes rende. Assegura-se que as relíquias desses primeiros heróis do cristianismo foram transportadas da Pérsia para Constantinopla, pelo zelo e piedade de Santa Helena, que mais tarde, sob o imperador Manuel, se transladaram a Milão, onde estiveram, segundo o Galesino, 670 anos, e que finalmente, quando essa cidade foi tomada e saqueada por Frederico Barba-Roxa, no ano de 1163, as transladaram para a Colônia, onde se conservavam ainda hoje com particular veneração. Meditação. Considera os sentimentos de gozo, de admiração, de amor e de respeito que os santos reis experimentaram quando, chegados a Belém, viram que não tinham se enganado e que eram verdadeiras suas conjecturas. Quem procura Deus sempre o encontra, e que consolação não é encontrá-lo depois de o ter procurado. Quantos não veriam também a mesma estrela e teriam o mesmo pensamento dos três monarcas, mas a quem faltou o valor e a docilidade que eles tiveram? Essas graças que nós desprezamos, essas inspirações salutares a que resistimos, talvez ou certamente ganharão para Deus muitas almas fiéis, que desdita sermos indóceis para com elas, e mais tarde, que dor, que desesperação! Quantos não ririam da credulidade dos três piedosos reis? Quantos não caçoariam de sua simplicidade? Que zombarias não provocara em sua corte, e mais ainda nas estrangeiras, o motivo da viagem que fizeram? Porém, quando os magos acharam o que buscavam, arrepender-se-iam por tão serenamente obedecerem à voz de Deus? Teriam vergonha da sua candura? Queixar-se-iam das fadigas e trabalhos da viagem? Conclua daí quais os sentimentos que os animaram à hora da morte. Nesse momento tremendo, que doce coisa será ter seguido a estrela. Ah, que espantosa diferença entre Herodes e os santos reis!
mas que excesso de gozo não sentiram os magos, quando depararam com o divino Salvador, no qual, esclarecidos por uma luz superior, reconheceram que residia corporalmente toda a plenitude da divindade. Penetrados dos mais vivos sentimentos de religião, com que profundo respeito, com que ardente devoção se prostraram em sua presença. Nossa devoção, nossa piedade será parecida com a dos magos? E todavia, nós também temos realmente presente o mesmo Jesus Cristo no sacramento de nossos altares. Ah, meu doce Jesus, quão pouco tenho aproveitado até hoje de vossa presença. Choro, Senhor, intimamente uma tão grande cegueira, e minha adoração começa desde agora a reparar a irreverência passada. Faço como propósito, não deixo de ir hoje ao templo render tuas homenagens. Jesus Cristo, realmente presente em nossos altares, e escolhendo, se possível, a igreja menos frequentada, vai adorá-lo com singular devoção, com novo fervor. Faze-lhe 3 visitas em horas diferentes, acompanhando cada oração em particular com alguma espécie de satisfação, para reparares, tanto quanto é possível, o que esquecimento que se tem de sua divina majestade e as irreverências que se cometem em sua presença. Esforça-te para que tua devoção, tua modéstia e teu respeito sejam provas de fé e mostras de amor. Um segundo ponto, considera quanto a adoração dos magos foi agradável ao Salvador, com que fé derramaram eles o coração em sua presença. Meu Deus, como é eloquente uma viva fé, e como vos agrada a linguagem do coração. Foram, sem dúvida, preciosas e muito as oblações dos santos reis. Porém, aos olhos de Deus, mais preciosas foram ainda sua devoção, sua caridade. É o coração quem dá valor a nossas liberalidades. Sem ele, o Senhor não aprecia as oferendas que lhe fizermos. Não nos apresentemos jamais diante de Deus com as mãos vazias. Ofereçamos-lhe o que ele nos pede e estaremos prontos a não lhe recusar o que exige. Quantos não rendem a Deus um culto vão e inútil, porque tem longe dele o coração? Considera com que favores, com que dons sobrenaturais o Salvador enriqueceu a alma daqueles primeiros fiéis, de modo que Deus recompensa aquilo mesmo que nos dá, e ainda assim custa-nos dar a Deus, que ímpia injustiça. Também foram objeto da veneração dos magos a Santíssima Virgem e São José. Ninguém pode honrar o filho se não tem amor e devoção à mãe. Meu Deus, que felicidade foi para eles achar-vos! Que ventura a da alma que sinceramente vos procura! Não é para admirar que nem a pobreza das pessoas, nem a humildade do presépio impedisse aos santos reis de ali reconhecerem o Deus que vinham adorar. Sua fé supriu tudo. E não será falta de fé a insensibilidade com que encaramos os vossos mais sagrados mistérios? Ah, meu doce Salvador, que lições tão importantes e belas, que exemplos tão eficazes e eloquentes encontro em vossos primeiros adoradores. Será porque vos posso encontrar mais facilmente que vos procuro com menos cuidado, vos adoro com menos respeito, vos rendo minha veneração mais raras vezes? É isso que até agora tenho feito, mas é isso também o que doravante começo a detestar do íntimo de minha alma, decidido a render-vos assiduamente mais fervoroso culto e a adorar-vos em espírito e verdade o resto de meus dias. Segundo propósito, lembra-te de não aparecer hoje diante de Jesus Cristo com as mãos vazias. Nossa adoração deve ser acompanhada de nossa oferta, além da homenagem do coração, que deves oferecer-lhes. Acrescenta também outro presente qualquer em cada uma das visitas.
certos atos de mortificação e de virtude, certos pequenos sacrifícios que convém determinar e prometer, não deixarão de ser bem recebidos. Uma esmola será das oferendas mais agradáveis ao Senhor. Como felizmente já entre nós não são poucas as terras de população razoável, onde não esteja fundada a utilíssima devoção da adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, procura com todo o empenho alistar-se em uma tão santa congregação. Marca teu dia e hora que destinares à adoração, pois ela é a prática de piedade mais útil e mais sólida, e esforça-te por desempenhá-la com perseverança e pontualidade. Se na paróquia ou lugar em que vives ainda não tiver sido introduzida essa congregação, empenha toda a tua autoridade, todo o teu cuidado, todo o teu zelo em introduzi-la. Que coisa mais fácil do que persuadir todos os paroquianos a passarem 1 hora cada mês, ou a cada ano, diante do Santíssimo Sacramento? Será um manancial perene de bênçãos para o povo, e tu gozarás a grandíssima consolação de ter contribuído para que Jesus Cristo seja adorado todas as horas do dia. Nossa jaculatória: sedentem trono et agnio benedictio, et honor, et gloria, et potestas, in saecula saeculorum. Bênção, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro.